eu sou o professor Paulo Brandão, eu sou virologista no Departamento de Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Veterinária da USP. Eu me formei aqui, fiz mestrado e doutorado, fui pesquisador no Instituto Pasteur e agora eu sou virologista e eu tenho interesse em pesquisar e entender como os vírus se relacionam com seus hospedeiros, né, coevolução. Mas eu tenho uma linha de pesquisa à parte que é o desenvolvimento de antivirais para tratamento de raiva, de pacientes clinicamente com raiva, que não foram salvos por vacinação ou por uma outra medida preventiva, que desenvolveram a doença e que precisam de um tratamento. Essa pesquisa eu comecei ainda no Instituto Pasteur em 2005 e trouxe a linha de pesquisa para cá, ou seja, 13 anos já. E ao longo desse tempo eu já tive apoio da FAPESP, CAPES, CNPq para desenvolver as pesquisas que já andaram e que estão em andamento agora. Bom, a raiva é uma doença da qual a gente tem registros basicamente que começam com a própria história, ou seja, com a própria invenção da escrita, né? E é uma encefalite viral aguda, ou seja, um processo inflamatório do sistema nervoso central que leva o paciente, seja humano ou seja um outro animal, a uma morte muito rápida, em 7 dias ou menos, com paralisia, ataxia, pode-se ter a forma furiosa, mas é sempre 100% letal. Sobre o tratamento, existe um tratamento com coquetel usado para outros vírus, não foi desenhado especificamente para a raiva, mas só com 2 casos realmente documentados, né? E a raiva leva um impacto imenso em saúde pública, pela mortalidade de pessoas, pelos custos com manutenção de pacientes em UTI, custos com profilaxia e em animais não humanos, custos em animais de produção, por exemplo, mortalidade de bovinos, de equinos, outros ruminantes, custos com campanhas anuais de controle de raiva em pequenos animais, como cães e gatos, né? Bom, o que a gente vem fazendo então? A primeira coisa que a gente tem que pensar para um tratamento de raiva, tratar um paciente contra a raiva é o seguinte, tem 2 barreiras para a gente vencer. Uma é mandar o princípio ativo, o medicamento, no sistema nervoso central. Isso vence a barreira de chegar no órgão. A segunda é fazer o princípio ativo entrar onde o vírus está escondido, que é dentro da célula, dentro do neurônio ou outros tipos celulares. Como a gente vem fazendo isso? A gente já usou sondas de RNA para inibir a replicação do vírus da raiva com sucesso. Agora a gente vem usando anticorpo contra a raiva. Mas qual é o problema dessas moléculas aqui? Uma parte aqui. Um paciente humano com raiva, fase terminal, ele tem um título imenso de anticorpos. Não serve para nada para ele. Por quê? O anticorpo tem carga elétrica negativa, certo? Membrana da célula, do neurônio ou outras células, carga elétrica negativa. Vai entrar? Não vai entrar, vai se repelir. Mas a gente pode usar uns truques químicos para ultrapassar essa barreira, que é a gente pega lipossomos, como se fossem lipossomos, né? Alguns complexos lipídicos, alguns são complexos de aminoácidos, mas o que eles vão fazer? Vão capturar a molécula efetora, o medicamento que vai ser transfectado, englobá-los e eu vou fazer mais ou menos um cavalo de Troia ali, né? Ele vai entrar sem ser percebido. Como assim? Ele vai ter no seu interior o transfecto, né, a molécula efetora, em volta ele vai ser de carga elétrica não negativa mais, mas positiva. Positivo do lipossomo, negativo da membrana, se atraem e ele penetra e libera o conteúdo ativo ali onde importa, que é dentro da célula. Eu pego o vírus onde ele está escondido, né? Esse é o princípio que a gente vem usando. O que a gente faz em termos de testes para tentar propor algum tratamento sério, algum tratamento científico para a raiva? Primeiro tem que passar do nosso laboratório mental, tem que pensar sobre o que eu estou fazendo, conhecer o vírus profundamente, a replicação, conhecer a doença, a patogenia, a transmissão, né? Feito isso, eu pensei, puxa, eu tenho uma ideia. Onde é que eu vou testar daí esse medicamento? Não vou direto para um animal. Vou usar um modelo biológico mais simples, que é o cultivo celular. O que é o cultivo celular? É uma linhagem de célula, um fragmento de um órgão ou de uma neoplasia, de um tumor, que eu consegui adaptar para crescer in vitro, crescer em garrafa de plástico, crescer em garrafa de vidro, placa de Petri, como você achar. Ele cresce indefinidamente e eu dou para o vírus que ele precisa, que é célula, né? Tem um animal inteiro ali? Não, tenho só um tecido mantido em laboratório. Ele suporta a replicação viral. Ali eu faço validações de modo muito mais rápido. Passada essa fase, eu posso daí escalonar para um modelo animal completo, né? A gente já passou dessas 2 fases, a gente conseguiu em cultivo celular, tanto usando sondas de RNA quanto usando anticorpos contra a raiva, diminuir de um modo expressivo a replicação viral, quase zerar a replicação viral. E quando fomos para os animais de laboratório, a gente conseguiu 2 coisas importantes. Uma,
Em alguns casos, aumentar a sobrevida, o tempo de vida. Em outros, como nesse caso dos anticorpos transfectados, conseguimos diminuir de modo significativo a mortalidade. Então são duas coisas importantes. Aumentar a sobrevida dá mais tempo para agir com outros medicamentos, outras terapias, né? E diminuir a mortalidade. O que a gente vem testando agora, acabando algumas pesquisas, é o uso de anticorpos, como eu falei, manda anticorpo lá para dentro, né? Mas uma coisa que a gente já testou, tanto em cultivo celular quanto em animais de laboratório, foi o seguinte: se eu pegar uma molécula artificial de RNA que eu desenhei no computador e mandei sintetizar, de um modo tal que ela consiga entrar na célula e capturar o RNA viral, ela vai impedir que o vírus use o seu RNA para produzir mais vírus, né? É uma sonda, de fato, um míssil teleguiado molecular, né? Ele vai pegar lá o RNA viral e vai impedir que o vírus se replique. Isso é uma tecnologia chamada de interferência por RNA. O RNA artificial, desenhado sob medida, vai interferir na replicação do vírus. Quais são os próximos passos necessários? A gente vem testando terapias ou medicamentos ou princípios ativos de modo independente, né, isolado. Testo esse, depois testo aquele. Um deles vai pegar o vírus da raiva de um lado, o outro vai pegar o vírus da raiva pelo outro lado. O necessário vai ser daí combinar princípios ativos diferentes para potencializar a capacidade antiviral e a capacidade de salvar o paciente. Então a ideia é juntar vários princípios já testados e testá-los sob um modo único, sob um modo interativo. Nós aqui no nosso laboratório a gente trabalha com anticorpo e com essa sonda de RNA. Quantos laboratórios no Brasil fazem pesquisa de desenvolvimento de antivirais para a raiva? Que eu saiba, nenhum outro além do nosso da USP, né? Mas tem outros laboratórios em alguns países do mundo, é muito raro que se tenha pesquisa contra a raiva. Mas a ideia seria testar o que essas outras pessoas vêm publicando. Eles vêm testando bloqueadores de proteínas virais, peptídeos sintéticos que impedem a montagem do vírus. Então a ideia seria somar os raros trabalhos publicados com o que a gente tem aqui e usar o nosso próprio coquetel para ver como as moléculas interagem, como aumentam a sobrevida, diminuem a letalidade e assim por diante. A perspectiva agora é o quê? É tentar usar em combinação princípios ativos que foram testados em separado. Essas sondas de RNA, esses anticorpos, publicações de outros colegas que usam bloqueadores de proteínas virais, que usam inibidores de enzimas e assim por diante, né? Testar em conjunto para ver como isso ou aumenta a sobrevida, ou diminui o título viral, ou diminui a letalidade, assim por diante, né? Para um possível, algum dia, uso em humanos, né? Ou em outro animal que se queira usar também.